A iniciativa é pioneira no Brasil e visa estimular políticas públicas para as pessoas afetadas por doenças oculares raras e desencadear um processo de mudança no panorama da saúde pública no país. O projeto é assinado pelos vereadores Manoel Sobrinho e Ana Lúcia Rodrigues. Esse dia em Maringá será comemorado anualmente no dia 20 de maio. Então, o objetivo de instituir o Dia Municipal de Conscientização sobre essas doenças visa principalmente estimular o poder público municipal a criar protocolos de segurança para o atendimento dessas pessoas, mas principalmente políticas públicas para que estas pessoas que são acometidas por tais doenças tenham as melhores condições de tratamento. Além disso, também contribuir para o diagnóstico, porque quanto mais se falar sobre uma determinada patologia, mais ela será conhecida e facilmente diagnosticada, o que não acontece hoje. É preciso retirar estas pessoas da condição de invisibilidade e promover a inclusão delas. Por isso, esse dia é muito importante. O projeto de lei define como doenças genéticas da visão aquelas causadas por alterações no DNA nuclear ou mitocondrial das células, que provocam baixa visão ou cegueira. As doenças podem ser divididas em duas categorias principais: as que afetam o nervo óptico, conhecidas como neuropatias ópticas hereditárias, e aquelas que afetam as diferentes partes dos olhos, como a retina e a córnea. O projeto cita 9 patologias raras, que são difíceis de diagnosticar e caras para tratar. Manoel Sobrinho, um dos vereadores autores do projeto, ressalta que a desinformação sobre essas doenças dificulta o diagnóstico preciso. Eu tenho amigos que, para chegar ao diagnóstico, passou por 50 oftalmologistas. E tem um amigo mais próximo de mim, inclusive é funcionário aqui da Câmara, que teve que ir buscar o diagnóstico na especialidade, porque os dois países que pesquisam mais é a Itália e Estados Unidos, ele teve que ir na Itália para ter o diagnóstico. E com isso vai deteriorando a visão de muita gente. A ideia é lançar luz sobre essas doenças e envolver a comunidade para que as pessoas possam compreender melhor essas diferenças, assim como estimular o desenvolvimento de pesquisas com essa temática para buscar melhorias e soluções a quem enfrenta essa condição. Pedro Mendes Ferreira Neto é vice-presidente do Instituto Lyon Reconvexo, uma entidade que representa e auxilia pacientes com neuropatia óptica hereditária de Leber, e fala sobre a importância da informação para trazer quem tem um diagnóstico como este de volta à vida social e ao mercado de trabalho. Então é um projeto que está sendo comemorado, por esse grupo de pessoas, esse grupo de pacientes, que não é um grupo tão pequeno como se imagina, é um quantitativo de pessoas razoável. Essas doenças são chamadas raras, mas nós que temos alguma dessas patologias, nós verificamos que a quantidade de pessoas é superior ao que se imagina. No Brasil a gente não tem ainda bancos de dados públicos do nosso estado, sobre a quantidade de pessoas que tenham essas patologias, mas nós, enquanto pacientes, a gente percebe que tem muita gente por aí que provavelmente tem alguma delas, mas está sem diagnóstico, justamente em razão da dificuldade do diagnóstico, dos altos custos que os exames para detectar essas doenças geram, são exames que geram custos elevados para a maioria da população. Além disso, também combater o preconceito que existe em relação às pessoas com deficiência, no caso especificamente a deficiência visual, estimular as pessoas, motivar as pessoas, promover também atendimento psicológico e ações, iniciativas que façam com que as pessoas que não estão mais no mercado de trabalho, que infelizmente às vezes se afastaram da vida social também, retornem para a sua vida social, retornem para o seu trabalho. Porque, infelizmente, muitas pessoas, quando são acometidas por essas patologias, acabam se afastando, acabam vivendo uma vida reclusa, e a gente entende isso porque nem todas as pessoas têm o apoio emocional necessário, e fazer, mostrar para as pessoas que elas devem sempre, viver suas vidas, alcançar seus sonhos, lutar pelos seus sonhos, pelas suas realizações na vida.
e não permitir que nenhuma patologia ofusque o brilho de ninguém, né? Não permitir que essas patologias, apesar de terem nomes que são pouco falados, de ter alguns termos relacionados a elas que geram um pouco de estigma, né? O termo doença rara, infelizmente, ele gera um pouco de estigma, o termo deficiência física gera um pouco de estigma também, mas a gente que faz parte dos grupos que representam pacientes, a gente está motivado para tirar essa obscuridade que existe em relação a tudo isso e lutar contra esses estigmas e mostrar para as pessoas que é sempre possível seguir adiante. O projeto é um passo importante para trazer tratamentos atualizados para essas pessoas. Foram convidadas para a sessão escolas com alunos que possuem deficiências visuais e a maringaense Gilce Cortes, para-atleta do ciclismo que representa o Brasil na seleção brasileira da modalidade e que sofreu na pele por anos com a falta de diagnóstico sobre uma doença rara degenerativa. Sou portadora de síndrome de Usher, uma doença rara genética e degenerativa da visão e audição. Porém, eu nasci somente com uma perda leve auditiva. Mais tarde, na adolescência, que eu passei a ter uma leve dificuldade visual, mas sem diagnóstico correto. Fui ter o diagnóstico na casa dos meus 20 anos, como retinose pigmentar, que é uma doença na retina, que acomete a célula de bastonetes e cones, fazendo com que você perde a sensibilidade de luz e cores, fazendo com que seu mundo se torne escuro, perdendo a visão progressivamente. E nos 30 anos, aproximadamente, foi quando eu soube da síndrome de Usher. Então foi muito impactante e negativamente para mim. Foi um processo assim lento para eu tentar entender o que estava me acontecendo. Por eu ser artista plástica, minha profissão totalmente visual, foi muito difícil lidar com isso, com essa nova realidade que estava por vir. E para eu poder superar tudo isso, levou um certo tempo de adaptação, aceitação, e entrei para o esporte, no paraciclismo, e foi aí que eu consegui me superar melhor, adaptar e entender todo o processo dessa degeneração que não é fácil lidar com ela diariamente. E hoje eu faço a minha arte, não com minhas mãos nas pinturas, das telas, mas sim com meus pés, através das pedaladas, pintando a minha história e a minha vida. E eu acho que a importância desse projeto é dar viabilidade para doenças genéticas que acometem a visão, que além de orientar a população sobre as doenças genéticas da visão, serve também como um lembrete aos médicos que existem muita possibilidade de doença de visão, né? E não apenas o glaucoma, miopia, catarata, e com isso vai atiçar, né, a comunidade médica a fazer mais exames antes de dar algo conclusivo ao paciente. Ou seja, o paciente vai ter um diagnóstico mais preciso, né? E aqui é o meu caso, se eu soubesse do diagnóstico mais precocemente, com certeza eu não estaria num quadro tão avançado da minha degeneração visual. Brenda Karamaski para a